Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da EAN 2023. É a questão número 38. A questão diz assim: em um motor a gasolina, um volume fixo de ar misturado com combustível é admitido para dentro do cilindro. O pistão comprime o ar agora na temperatura de 750 Kelvin e em seguida uma centelha provoca a explosão e a queima completa do combustível. Quando a combustão finaliza, a pressão interna do ar é multiplicada em 6 vezes, supondo que a queima tenha sido tão rápida dentro do cilindro que podemos considerar este processo termodinâmico a volume constante. Isso é importante, pessoal. Determine a temperatura do ar após a queima e considere o ar. Então, ele comando da questão, determine a temperatura do ar após a queima, afinal, e considere o ar como um gás ideal, seu calor específico constante e demais perdas térmicas desprezíveis e assinale a opção correta. Bom, pessoal, a gente está vendo aqui um problema, de transformações gasosas, Então, é o seguinte, a gente tem aqui, vamos anotar os dados. Ele me fala que a minha temperatura inicial do processo era 750 Kelvin. A minha pressão inicial ele não fala diretamente, mas a gente vai chamar de P0, porque ele fala que a pressão final, lá no final do processo, é multiplicada em 6 vezes, ou seja, 6 vezes P0 é a minha pressão final. Minha pressão inicial era P0 e a minha pressão final 6 vezes P0. A minha temperatura final é o comando da questão, é o que ele está me pedindo. Então aqui, pessoal, a gente não pode esquecer, quando a gente está estudando os gases, a gente trabalha com 3 grandezas, Temperatura, pressão e volume, Então isso a gente vai lembrar a equação de estado do gás, É importante relembrar, o pessoal brinca, PVT por Votó, Pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre a temperatura final, Então ela, pessoal, essa equação de estado é que a gente consegue determinar os diferentes tipos de transformação. Tem como fazer pela equação de Clapeyron também, por outros caminhos, mas esse aqui é o mais fácil, Então, a transformação que ele está falando ali, pessoal, ele fala para a gente aqui, a volume constante. Volume constante é uma chamada de transformação isocórica ou isovolumétrica, bom? Quando o volume é constante, isso quer dizer que o volume final é igual ao volume inicial, Então, quer dizer que eu posso eliminar desses dois lados, já que é tudo uma multiplicação aqui. Então, vai sobrar quem? P0 sobre T0 é igual a P sobre T. Se fosse pressão constante, isobárica, corta os P's. Se fosse temperatura constante, isotérmica, cortaria os T's. Sobraria P0, V0, PV. Então, é assim que a gente analisa esses diferentes tipos de transformação e identifica as equações corretamente para utilizar nos problemas, Tem outras formas de fazer, como eu falei, ver na origem delas, mas por assim eu acho mais fácil para os alunos entenderem. Então, nesse caso, ela é uma transformação isocórica de volume constante, Então, vamos lá, vamos colocar a equação de estado aqui. P0, P0, P0 é igual a PVT. Tem aluno que gosta de escrever PVT por Votó, Porque eles gostam de decorar assim. Mas tem que lembrar que P é de pressão, V é de volume, T é de temperatura. A temperatura tem que estar sempre em Kelvin, Vamos respeitar aí o sistema internacional, ok? Então, vamos lá. Então, se o volume é constante, como ele falou, volume final igual ao volume inicial, que é igual a V, então já posso cortar aqui. Não precisa lembrar de decorar todas as equações. Lembra só dessa daqui e aí você encontra para todos os processos, Lembrando que se fosse isobárica, pressão constante cortaria o P, isotérmica cortaria o T, beleza? Então vamos lá. Pressão inicial é pressão inicial mesmo, é P0. Temperatura inicial 750, pressão final 6P0. Ele fala que é a pressão final 6P0. Temperatura final eu quero descobrir, Pessoal, aqui eu já posso cortar, mas vou cortar depois. Pressão inicial, vou multiplicar cruzado. Pressão inicial, temperatura final vai ser igual a 750 vezes 6, vai dar 4.500 P0.
TF, quem está multiplicando passa dividindo. TF vai ser igual a 4.500 P0 sobre P0. P0 corta com P0. E a temperatura final é de 4.500 Kelvin. Resposta letra C. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? Bem tranquila essa equação, né? É interessante, na questão dos gases, você estudar a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, ela cai demais também nos vestibulares e concursos. E essa equação geral dos gases, muitíssimo importante também. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.